Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um Beer Trip Talks. Estamos aqui iniciando mais um episódio hoje com um cara, eu acho totalmente fora da curva. Quando conheci o trabalho dessa galera aí, eu fiquei realmente impressionado porque é uma proposta diferente do que a gente encontra por aí. Para você que está chegando agora, essa é uma realização do Beer Trip Festival, é o nosso podcast, videocast, enfim, essa parafernália toda. E a brincadeira aqui é trocar ideia, bater papo com cervejarias, com pessoas que estão envolvidas com o ecossistema cervejeiro, principalmente no interior de São Paulo, que é onde a gente está, né? Eu falo diretamente de São Carlos e hoje vou conversar com um cara sensacional de Americana, São Paulo. Salve, Marcão! Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado aí por você ter aceito o nosso convite de vir bater um papo aqui. Fala, Dani, beleza? A gente que agradece aqui de Americana o convite. Tenho certeza que para a gente é um prazer enorme estar batendo esse papo com vocês e poder falar um pouquinho da nossa cervejaria e da experiência nossa nesse caminho todo. Cara, falei e não falei que cervejaria que né, Marcos? O Marcos é da Knights Cervejaria, hoje acho que baseado em Americana, mas não tão só em Americana, né? Conta pra gente, cara, como é que é essa aventura. E tem mais uma coisa, você uma vez trocando uma ideia informal assim, você me contou que cerveja apareceu do nada e de uma maneira inusitada, porque tua carreira era outra, né, meu? Conta aí. Não, verdade. Eu já gostava muito de cerveja, né, assim como todos nós, né? Mas quando o meu filho Mateus ia nascer, eu já curti um pouquinho mais de cerveja, isso há 6 anos atrás. E eu falei, vou fazer uma cerveja para quando ele nascer. Nunca tinha feito curso nenhum, nunca tinha estudado nada. E aí comecei a ler. Ele nasceu em outubro, no mês de outubro, né? Então, alguns meses antes, comecei a ler coisas na internet, assim como todo mundo caseiro começa, né? E aí, acabei entrando nesse mundo, nesse universo de cerveja artesanal. Na verdade, assim, a minha área é fisiologia do exercício, né? Eu tenho mestrado em fisiologia do exercício e totalmente diferente, assim. E você trabalhava com alto rendimento e tal, né? Tinha uma carreira nessa Não, área, tinha, cara. Eu trabalhei há uns 10 anos com alto rendimento. Trabalhava com basquetebol profissional e trabalhei no Rio de Janeiro, trabalhei em vários lugares. Fui preparador físico da Seleção Brasileira de Basquete de Base. E aí eu acabei caindo na cerveja. O bichinho da cerveja mordeu aí e ferrou, né? Você sabe que eu falo pro pessoal o seguinte, a gente tem muito cervejeiro caseiro aqui no nosso brewpub aqui, né? Uhum. E aí alguns que ainda não fazem, né? Eles querem aprender a fazer. Eu falo, cara, toma muito cuidado, porque se você começar a fazer, você não vai sair mais. E aí você acaba perdendo um cômodo da casa, você acaba perdendo a geladeira, você começa a furar e vai balde. É viciante, né? É viciante, cara. Mas para você que tá ouvindo a gente aí ou tá assistindo e tem curiosidade, cara, vai fuçar e vai fazer, porque realmente é incrível poder brincar, poder, enfim, experimentar, né? Você volta a ser aquele alquimista que você era quando era criança, experimentando coisa e fazendo cerveja, né? Cerveja cerveja agrega, né? Pois é, agrega. Agrega tudo. E tem uma história legal, viu, de quando eu fiz essa cerveja pro meu filho aí. Conta aí. Ele nasceu numa sexta-feira, né? E eu já tinha comprado todos os insumos. Eu não sabia calcular a receita lá, eu comprei aquelas receitinhas prontas, sabe? Sim. E era para ele sair no domingo do hospital. Ele nasceu na sexta de manhã, era para ele sair no domingo. Eu falei, beleza, vou fazer a cerveja no domingo. Rapaz, Dani, eu comecei a fazer a cerveja de manhã com a minha outra filha, óbvio, sem saber o que eu estava fazendo. E aí era para eu buscar ele e a mãe dele meio-dia e pouquinho, por exemplo. Rapaz, deu aqui, a cerveja não ficou pronta, eu não consegui buscá-la no hospital. Puta, velho. Minha cunhada que teve que ir buscar. Rapaz, foi uma doideira. Por causa da cerveja. Por causa da cerveja. Aí eu falei, já que eu perdi esse momento de buscar no hospital, então agora tem que valer a pena. Que massa, cara.
E valeu, hein? Porque Valeu. Eu comentei no início aqui que, para mim, quando eu conheci, assim, não conhecia a Night Cervejaria pô, quando eu conheci, fui entender sobre os rótulos e tudo mais. Inclusive, queria aproveitar aqui, cara, e mandar um grande abraço para o nosso amigo que fez essa ponte aí, porque eu acho que ter vocês no Beer Trip em 2022, nós estamos em 2023, viu, galera? Você está ouvindo 2024, 2022 ou 25 ou 50. 2022 foi a primeira vez que a Night esteve com a gente aqui e foi uma grata surpresa, porque o Lucas me falou, pô, cara, troca uma ideia com o Marcos e tal, e aí eu fui, né, bater um papo, e aí o cara apresenta só rótulo fora da curva. E quando eu falo fora da curva, é porque, pô, nós temos cervejarias que trabalham com escolas tradicionais, né? Então tem cervejaria que, olha, tem um perfil de trabalhar com rótulos ali, que são rótulos, eu vou dizer, mais comuns, né, das escolas todas, então da escola alemã ou da escola americana, enfim, alguma coisa de escola belga. E aí, quando começa a trocar ideia contigo, você meio, pô, os caras fazem Goose, os caras fazem Grisette, os caras fazem a Tripel com como é que é, cara? Com Amburana e Perroxo. Amburana e Perroxo. Os caras fazem Altbier, Riz, tudo assim. Tem várias cervejarias que fazem, mas as cervejarias em geral têm uma linha comum, né, de rótulos. Vou falar aqui, tá? Posso estar pecando, e pelo amor de Deus aí, galera, que não me entenda mal, mas rótulos normais de linha, né? E aí tem um ou outro, né, um ou outro desses estilos aí no portfólio ali como uma sazonal. Cara, vocês não. Como é que é isso, bicho? Como é que foi essa escolha e de onde veio essa... Porque realmente, eu confesso que eu não conhecia uma cervejaria que tinha essa proposta de só fazer cerveja que tá, na minha opinião, fora da curva aí, né? Realmente, o Lucas, primeiro agradecer, mandar um abração pro Lucas aí, porque, pô, o Lucas é sensacional, cara. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto, acho que quase um ano, mais ou menos, temos contato até hoje, e devo muito do entendimento de mercado a ele, né? E assim, o Lucas me convidou para vários eventos, e esse foi um dos eventos que pra gente foi sensacional, assim. Se eu tiver que listar algum evento que a gente participou, o Beer Trip, sem dúvida alguma, de 2022, é o concurso pra gente, assim. Então, eu agradeço a você, Dani, Fredão e o Lucas, porque pra gente foi muito legal, cara, muito legal mesmo. Bacana. Exatamente, assim, tão legal a proposta que a gente pôde mostrar, assim, qual era a cara da cervejaria, né? Uhum. Ou, na verdade, qual é a identidade da cervejaria. A gente fala muito de identidade ultimamente, né? Uhum. E mesmo que faça cerveja comum, você tem que mostrar qual é a sua identidade. Uhum. E desde o começo, eu sou um cervejeiro clássico, né? Eu sou... Por exemplo, se você pegar o nome da cervejaria, chama Knights, né? Knights vem de cavaleiros, né? E tá bom a câmera aí ou não? Tá boa, cara, tá boa. Acho que ela subiu um pouquinho aí, mas tá funcionando, tá funcionando. Aí tá bom, aí tá bom. Tá bonito, então, tá bonito. Só cortando aqui. Não, mas então, assim, o próprio nome já remete a algo histórico, né? Uhum. E eu, como pessoa, gosto muito de história. Eu gosto de fazer link com as coisas, né? Então, a história da cerveja, para mim, tem a ver com o meu filho, né? O nascimento do meu filho. Hoje, a história da cerveja tem a ver com sustentação. Então, a cerveja me sustenta e assim eu consigo dar o melhor para os meus filhos, para minha família. E é o que vai me motivando. Então, tudo traz uma história para mim, né? E não é diferente com a cerveja. Então, a gente classifica que nós somos, nossa identidade é uma identidade clássica de cervejaria, né? Então, e o que remete ao clássico? Né? É o que foi no passado, né? Muitas cervejarias novas, né? Se a gente pegar de alguns anos para cá, você percebe que tem muita cervejaria contemporânea, né? Que assume o que o mercado está pedindo, cervejarias high-end, high-gravity, e os caras, é o nicho deles, eles atacam muito bem. Uhum. E acabou se perdendo um pouco aquela... a história da cerveja em si. Não tudo se torna história, mas assim, quem que faz uma Altbier e coloca na torneira hoje? Né? Sim. Uma Goose. Hoje a Goose, por exemplo, a gente fala
pelo BJCP, ele é um estilo adormecido. Então, ela entra, ela não tem nem estilo mais. Se você escrever lá no concurso, você não vai escrever você vai escrever como historical beer, né? São pouquíssimas cervejas ou quase nenhuma produz Gueuze mais. E assim, é história. Eu tenho uma história por trás da Gueuze, tem uma história por trás da Altbier, que ela tem uma rivalidade com o pessoal de Düsseldorf e salvo engano, com a Kolsch, né, que é da cidade ao lado ali. Então, a gente gosta muito de trazer a história para a cerveja, né? A cerveja não é só a sensação de você tomá-la. E sim, é uma das melhores, né? Mas sim, assim, a gente gosta de trazer a experiência da cerveja. Então, quando a gente engata algum tipo de cerveja, a gente gosta de saber o que... A gente gosta de colocar para o nosso público, ó, você está tomando uma cerveja assim, mas ela foi... a história dela é outra. Então, assim, você está experimentando algo aqui, mas ela é muito antiga. E além da gente proporcionar isso, que a gente tende a gente gosta de querer massificar a cerveja no sentido histórico dela. Então, ó, por exemplo, a gente faz uma tripel e coloca na madeira, a gente faz um blend de levedura belga para ver o que deu e deu certo, né? Então, a gente faz a grisette, a grisette é outra. Cara, grisette, quando eu vi grisette, eu falei, velho, esses caras são... Porque assim, todos os outros, venhamos e convenhamos, tem cervejaria... Tem uma cervejaria que já teve no Beer Trip algumas vezes, a Mafiosa, tem uma Gueuze sensacional, já trouxe, inclusive. Agora, que é uma cerveja que já é fora né? Não é, a Belgian Tripel tem várias cervejarias que fazem, a Altbier também e tal. Agora, a Grisette, eu me arrisco a dizer que vocês são talvez uma das primeiras cervejarias do estado de São Paulo. Posso estar enganado, tá? Podemos pesquisar, mas ou do Brasil. Eu acho que a Dádiva, se não me engano, teve uma linha de grisette. Por exemplo, a grisette ela nem não se encaixa mais no estilo grisette, ela encaixa como Specialty Saison hoje em dia, né? E assim, eu também preciso ser justo e falar que eu tive a oportunidade de trabalhar também com um cervejeiro que ele chama Cássio, e é um gênio na cerveja, é um gênio. Então, muitos dos estilos que a gente produz hoje tem muito dedo dele, certamente que houve muitas variações de lá para cá, mas a maioria dos estilos históricos e um pouco da minha identidade como cervejaria também veio do trabalho com ele. Então, quando você vai buscar a história da Grisette, né, para você fazer um rótulo, ou você vai buscar a história da Gueuze, ou você busca a história da Altbier, ou, por exemplo, esse ano a gente fez uma Double Bock, desci o tanque hoje, inclusive, tá aqui atrás. Esqueci de falar, Double Bock, cara. Inclusive, tá aqui atrás, ó. Né? Calma aí, aqui, ó. Aí, galera, tá falando de dentro da teta da vaca, sai da teta da vaca ali. A gente desceu um tanque hoje, por exemplo, com uma Double Bock com dupla decocção. Então, porque Double Bock é um estilo alemão e a Alemanha ela tem muita tradição em decocção. Por que não juntar as duas coisas, né? Certamente que algumas coisas pra gente que é uma micro cervejaria é mais fácil de se testar, de se fazer, de colocar nas taps, né? Diferente de algumas outras cervejarias. Mas a gente quer cravar que a nossa identidade é uma identidade clássica. A gente gosta de trazer coisas antigas e falar, pessoal, tudo isso aqui é cerveja. Nós sabemos que hoje em dia tem muitas cervejarias contemporâneas com cervejas ótimas, né? Mas também existem cervejas que foram denominadas cervejas lá atrás, né? E a gente precisa chegar para as pessoas e falar assim, pessoal, ó, tudo isso aqui era cerveja. Vamos experimentar o que aconteceu lá atrás. Não vamos esquecer de onde a gente vem. Né? A gente pode pensar para onde a gente vai, tudo bem, mas não vamos esquecer de onde a gente vem, né? Então, essa é um pouco da nossa filosofia. Cara, eu vou falar para você, salva de palmas aí, porque eu acho que, assim, né, a gente tem como propósito, inclusive esse espaço aqui, né, que é um espaço, a gente acabou criando isso numa brincadeira até para poder dialogar mais e, de alguma maneira, ouvir esse tipo de depoimento, né, cara? Mas o objetivo de um projeto como o Beer Trip, mais do que ser uma festa com cerveja, é de levar a cultura da cerveja adiante, por isso que ter esse tipo de produto com propósito, eu acho que outro dia eu falei uma parada aqui, o Fred até brincou comigo, falou, cara, filosofou. Que eu digo que a cerveja ela transcende o copo, e eu acho que a gente precisa levar isso adiante, né, para que as pessoas entendam o valor agregado nisso tudo. Porque, pô, tomar cerveja é muito bom, mas você tá resgatando um monte de coisa aí e tá ensinando, porque, de fato, eu não me lembrava, né, da dádiva com as grisettes, mas
é coisa que você não vê em qualquer lugar. E Não, nada contra, né? Sabe o que acontece, Dani? Assim, e o porquê que eu gosto dessa linha? Porque me faz estudar mais. Né? Então, Grisete, o que é Grisete? Onde eu vou achar? Qual é a história dela? Quais eram os insumos da época? Né? Como que é? Qual é a fermentação dela? Por que ela era ácida? É um pouco mais ácida, né? Qual é a carbonatação dela? Então, te faz ser um cervejeiro melhor também. Então, assim, eu posso buscar essa identidade exatamente, além de me motivar a estudar, buscar e fazer outras coisas, mostrar para cervejas, vender a experiência daquela cerveja. Então, por exemplo, a gente tem uma novidade agora aqui na torneira, é uma Imperial Stout que a gente envelheceu no barril de carvalho francês que estava com uísque. Tá absurda a sensação dela. E assim, é legal porque a gente não ensina, a gente não é assim, ninguém para ensinar, mas assim, a gente orienta, na verdade, você quer tomar essa Imperial Stout? Quando você estiver terminando aquele copinho seu de qualquer outro estilo, já pede ela, deixa ela na mesa para ela ganhar temperatura, e aí você vai tomá-la de acordo, né, da temperatura que é desejável para o estilo. É muito aroma, é muito sabor, e assim, a sensação das pessoas entenderem a cerveja, não aquela cerveja que também é válida, aquela cerveja de boteco, Dani, vamos tomar uma ali rapidão, cansado hoje, mas aquela cerveja que você senta, e às vezes comercialmente a gente fala financeiramente, não é legal, porque a pessoa vai tomar uma taça ou duas no máximo e já bateu lá o ABV nela. Cara, mas a sensação... O martelo do Thor, né? Aparece na hora. E a hora que ela tá com 12,5%. A hora que bate de verdade. É a marretada do Thor. Mas a experiência daquela pessoa vivenciar, ficar as caras e bocas que o cliente faz é a nossa compensação quando a gente trabalha com estilos assim. Mas a cerveja é uma experiência. Né? A cerveja não é só para você matar a sede. A cerveja realmente é uma experiência de convivência com os amigos. Aqui tem grupos de amigos que se formaram aqui no Brewpub, né? Que se juntam no final de semana para tomar cerveja, mas se conheceram aqui, né? Então, eu acho que é isso, cara. A cerveja é isso. A cerveja agrega demais e agrega muito valor, na verdade. Cara, que bacana. Que legal você trazer esse depoimento. E acho que, pra gente foi incrível, porque bate com o propósito. A ideia é informar para formar, né? A gente brinca que no Beer Trip, até às vezes tem cervejaria que às vezes questiona, fala, mas por que a gente tem que ir lá e servir, né? Vocês não conseguem botar uma galera lá? Cara, mas quem faz a cerveja é você. Como é que eu vou botar alguém para falar isso que você acabou de me falar, né? Então, por quê? Porque quem tá indo ali pegar uma tacinha, às vezes vai fazer uma pergunta para você ali e você vai poder Dani, ensinar, sabe, né? que, te cortando rapidinho, você sabe que a gente tem certamente que o nosso ambiente não cabe isso, mas a gente ouve muito falar de autosserviço, né? Porque, cara, a tecnologia está em todo lugar e a gente não tem como negar isso. Mas as pessoas perguntam, você não vai colocar autosserviço aqui? Ou outras cervejarias que a gente conversa, falou, os clientes estão pedindo autosserviço. E esse argumento é exatamente o que a gente serve. O autosserviço, a maquininha não vai te explicar como que é a cerveja. Ela não vai te trazer os primeiros sensoriais da cerveja, que é o ouvir, né? É o ouvir. Aí você ouviu, você monta uma fotografia na sua cabeça e fala, como que vai vir esse copo aí, então? Né? Então, quando você descreve uma Doppelbock, por exemplo, a maquininha não vai descrever para você. Não sou nada contra o autosserviço, não é isso. Eu acho que estamos caminhando todos para isso, até para facilitar o atendimento de todo mundo. Mas exatamente para casar com o que você falou. Esse contato entre quem faz a cerveja e o público, pro público é sensacional. Porque ele quer saber como que chega o álcool na cerveja. Quem nunca ouviu a pergunta, mas como que você coloca o álcool na cerveja? Justamente. Como você coloca o gás, né? Cara, eu acho isso fantástico, né? E o caseiro, a paixão do caseiro vem quando ele toma a primeira cerveja dele. Quando ele abre a cerveja dele, vem exatamente isso. Ele entende tudo que ele ouvia, ele consegue ver na prática e sentir na prática. Aí o cara não sai mais, né? É isso, cara. É isso. Marcão, demais, cara. Eu queria... Acho que assim, você começou como uma nano, né? Você fez a transição de carreira, como você comentou. Começou como uma nano cervejaria com essa proposta que, cara, de verdade, você foi muito agressivo porque ousado, vou dizer ousado, no mínimo ousado, né? Para não dizer que você teve falta de juízo, mas se provou
que a tua convicção era uma convicção certeira, assim, porque hoje você está no momento, né? A Nice está no momento de expansão, né, cara? Vocês estão ampliando horizontes. Conta aí, como é que é isso, cara? Como é que é ser uma nano cervejaria? Porque, de verdade, acho que tem muita gente que tem essa curiosidade de sair, né? Pô, a gente falou da panela, de caseiro, né? Do caseiro, fez a transição para um brew pub, uma nano cervejaria, e aí já tem uma expansão em caminho em curto espaço de tempo, trabalhando com coisas que tem um valor agregado altíssimo, assim. Como é que é isso, cara? Para matar a curiosidade da galera que talvez tenha até interesse em empreender também, né? É bom deixar claro que não é tão fácil assim, né, cara? A gente passa... as pessoas me perguntam exatamente isso. Cara, você lembra? Porque eu tenho muito cliente que vem aqui desde o início, quando eu tinha só um lado aqui da cervejaria, né? Uhum. E aí, às vezes, eles falam assim, pô, você lembra quando eu vim aqui, eu sentei naquele cantinho? Eu falei, pô, eu lembro. E aí ele falou, como que é hoje? Eu falei assim, cara, não sei. Eu tenho um lapso de tempo que eu comecei e agora eu cheguei aqui. Esse meio tempo eu não lembro, né? Mas, na verdade, assim, eu tive... Acho que Deus me abençoou com pessoas muito boas ao meu lado, desde clientes, né, até meus professores. E hoje meu sócio, que hoje eu tenho o Adilson, meu sócio, ele estava comigo no evento, que acreditam na história da Nights, que acreditam na identidade da Nights e que acreditam no potencial nosso, né? Então, assim, eu sou um cara que solta o rojão e depois eu corro atrás. Aí o Adilson, que é o meu sócio, ele já é mais contido, ele já é mais de planejamento. Então, tem que se ter alguém que faça esse meio campo também, senão solta o rojão, corra atrás, e aí é aquela loucura para tentar resolver os problemas, né? Mas é tudo muito gratificante, né? A gente vê... a gente passou por um período muito complicado, acho que nós e grande parte das cervejarias, brewpubs, tap houses, que foi a pandemia, né? E agora a gente está começando a respirar um pouquinho. E assim, eu respirar um pouquinho nosso, a gente sempre fala, vamos esperar o mercado falar para a gente a hora que a gente tem que colocar mais dinheiro, que investir. E assim, a gente está sentindo isso já, né? A gente está sentindo que a gente, inclusive, me perdoa, inclusive a gente tem um barracão aqui perto de uma empresa que está para sair, a gente está para ir para lá, aumentar a cozinha, a gente já está negociando aumento de cozinha nosso, que não é barato, é difícil você negociar e fazer rodar e se pagar. Mas, cara, é sensacional. É sensacional porque te dá aquela sensação de quando eu fiz a primeira cerveja pro meu filho, né, de você ainda não chegou no final da linha, mas você fala, puta, em partes deu certo. Né? Quer dizer que aquele sentimento eu consegui trazer para a garrafa. Quase perdeu a esposa, mas em partes deu certo. Em partes deu certo. Não fui buscá-la no hospital, mas pelo menos ele tem uma cerveja até hoje para... Mas é muito árduo o trabalho, né? O ramo de cerveja é muito árduo, é muito trabalho, mas tem que expandir, né? Tem que expandir. Quando o mercado está pedindo, a gente faz bastante cigana aqui, então a gente até agradece o pessoal que confia na gente também. Fizemos até um projeto recentemente aí com uma grande cervejaria de fazer algumas bateladas a teste para ele colocar em linha. Então para a gente essa ascensão, né? Essa expansão, na verdade, né? Talvez não do mercado cervejeiro em si como nome, mas para a gente internamente essa expansão é muito importante. Mostra que primeiro que a gente está no caminho certo e segundo que a gente trabalha direito, né? Então é assustador de um lado, né? Se ver de onde a gente começou e para onde a gente está indo, mas ao mesmo tempo é gratificante. E demais, cara. Eu perguntei até porque, assim, sempre tento provocar isso com a galera, porque tem cervejarias de diversos tamanhos e com histórias, né, diferentes e propostas também, né? Acho que a gente, para ficar claro, vou ressaltar aqui, nós não somos preconceituosos, não. Ao contrário, acho que tem espaço para todo mundo. E é cerveja, né? Eu acho que a gente tem muito essa proposta de botar luz em tudo. Agora, a questão de empreender com cerveja é algo que é cativador, né? As pessoas brilham o olho e tal. E quando vê um cara igual você falando, ou uma outra cervejaria que deu muito certo e chegou num nível, né? Sei lá, num nível grande assim, de produção, você fala, caramba, vou investir nisso, né? Mas não é simples. Eu acho que, para além de ser simples, não é barato e precisa ter causa e propósito. Não adianta querer abrir só para ganhar dinheiro, que você vai
vai morrer vendendo tanque para os outros aí, porque não deu certo, né? Exatamente. Eu fui um pouco mais louco, né? Porque eu saí da minha carreira e falei, eu vou viver de cerveja. E eu viver de cerveja, às vezes, não é viver, é você sobreviver, né? Quando a gente fala financeiramente. Porque você quer fazer dar certo. Então, são 3 anos que você pega e devolve, pega e devolve, pega e devolve. E você tem que ter muita cabeça, você tem que ter muito controle emocional, porque às vezes você não consegue pagar uma coisa aqui, você tem um caixa pequeno, você tem que comprar um tanque, você não tem caixa para o tanque. Não é tão fácil assim, né? Você tem que ter um planejamento, né? Por mais que eu seja... Calma aí. Por mais que eu seja um pouco mais explosivo, eu tenho quem ao meu lado que dá uma segurada, então que planeja. Não é simples, né? Então, às vezes, eu acho que todo mundo tem que sonhar, igual eu sonhei. Mas nem todo mundo precisa ser louco igual eu fui. Então, mas a gente um pouquinho de loucura não vai fazer mal, não. Vai fazer mal, só um pouquinho de loucura. Então, às vezes, a gente tem amigos que têm as áreas de atuação profissional deles e fazem cerveja e acham que, vou largar e vou fazer cerveja. Calma, não é assim. O tributo é muito alto. Se você trabalhar com maltes importados, é muito pesado. E você trabalhar com consumo, né? Então, não é só eu fazer. Enquanto eu faço de graça e dou para os meus amigos, tá lindo. Todo mundo fala bem. Mas a hora que a pessoa tem que comprar o seu produto, aí você tem que ter um propósito. O que eu quero com a minha cerveja? Né? Qual é o impacto que eu quero que aquela cerveja tenha nesse cliente meu? Né? Então, qual é o nicho que eu vou entrar? É muito estudo, é muito trabalho. Empreender no ramo da cerveja é um ramo espetacular. Você conhece pessoas incríveis, assim como eu falei, todas essas que você, o Fredão, meu sócio, Tássio, Luquinha, um monte de gente que você conhece, sensacional no meio, mas pode ter certeza que todo mundo rala, todo mundo pasta, e a cerveja é a nossa fuga, né? A nossa paixão, né? É onde acalma um pouquinho a gente. Mas não é fácil, não. Legal, cara. Eu acho que é muito bacana esse depoimento teu aí, porque eu acho que também encoraja, né, a galera a entender que é preciso para qualquer coisa que for empreender na vida, né? Tem que ter um propósito e algo a mais aí. Não adianta só querer fazer por fazer, porque não vai dar certo. Cara, e há pouco tempo vocês expandiram, né, de Americana. Inclusive, queria só fazer um parênteses, mandar um abraço para a turma da Platina aí, Americana. Eu tô tomando água de Americana. Pedi o patrocínio deles hoje no evento, viu? Marzinho, pedi o patrocínio hoje, hein? Ai, que legal, cara. Um abraço pro Walter, pra galera toda aí que eles estão com a gente desde o primeiro Beer Trip, cara. Estão com a gente desde 2015. Foi legal. Eu falei com o Marzinho, que o Walter é o gerente lá, né? O Marzinho, eu conheço o Marzinho, que é neto do Omar lá. Isso. E ele tava conversando, ele vem de Growler pra mim. E eu falei exatamente isso hoje pra eles. A gente tá pra fazer um St. Patrick's aqui em Americana, só com cervejarias de Americana. E eu falei, cara, eu gostei do projeto que vocês fizeram na Beer Trip lá, hein? Já hidratar a rapaziada, agora vamos fazer aqui com a gente também. Mas é isso, acho que é importante, né? A gente tem água platina à vontade desde o primeiro Beer Trip. E é boa água, hein? Eu vou fazer um desafio pro Fredão aqui, pra gente fazer um cálculo, né? O Luan também, meu sócio, pra gente fazer um cálculo de quantos 1000 litros de água já foram porque a gente só fala de 1000 litros de cerveja, né? De água ninguém vê, né? E 6 anos de evento, porque eu acho que manteve a qualidade do evento lá no alto, não só por ser uma água sensacional, mas, hidrata a galera se sente super bem, e a galera da Platina mora no coração aí. Sim. Bom, mas vamos lá, eu tava fazendo uma pergunta para vocês sobre vocês foram para Piracicaba, se eu não estou me enganado, há pouco tempo, né? Não, Piracicaba foi assim... Piracicaba lá atrás, a gente estava numa das loucuras, né, de planejamento. Piracicaba a gente pensou o seguinte, a gente vai expandir ou a gente aumenta mais um ponto de venda e a gente abre uma escola cervejeira. Aí você acaba escoando mais. Essa é a questão do empreender cervejeiro, né? Às vezes é tentativa e erro. Aí nós abrimos uma praia em Piracicaba, lá, uma tap house lá, e lá a gente começou a dar curso. Eu tinha um sócio lá, que era o Tássio, que foi meu professor, inclusive, gêmeos, desenha uma cerveja como ninguém. E ele foi meu professor. Então a gente uniu, hoje ele não está mais comigo, mas na época a gente uniu forças e vamos lá. Só que a gente abriu bem na pandemia, né?
Quando parou uma pequena da pandemia, a gente abriu, no ano seguinte fechou tudo de novo. Caramba, cara. E a gente arrastou, e quando voltou a gente já não tinha mais gás para continuar lá o projeto. Uhum. Mas foi um belo aprendizado, assim. A gente estava expandindo para lá. Piracicaba tem muita cervejaria boa, muita cervejaria boa, mas hoje, infelizmente, a gente não está mais lá com a Brew Academy nem com a Tap House. Era isso mesmo. Deixa eu te falar aproveitando a pergunta aí, para onde vai, cara? Como é que você enxerga? Você já falou aí de ter uma expansão em vista daqui a pouco, mas o Marcos olhando assim, ó, pô, meu filho nasceu, tenho que buscar ele no hospital, e minha esposa, e cara, eu tenho que terminar essa cerveja, e agora você tá com uma cervejaria aí. É uma cervejaria que, na minha opinião, pô, cara, vocês têm um mercado absurdo, porque graças a Deus, aos pouquinhos, né, o público no Brasil, ele vem se informando e tá buscando, né, consumir, tem público para consumir esse tipo de produto que vocês se propõem a fazer, né? E como é que é, cara? Como é que assim, você fala, pô, daqui 5 anos, sei lá, o que você imagina disso tudo? Esse beer trip que a gente foi em 2022, a gente percebeu que era uma galera diferenciada que estava lá. Porque a gente levou uma tripel, uma Belgian Trip, ou tripel, como queiram chamar. É isso aí. E ela estava com 9,5% de álcool, ela tinha madeira nela, né? A gente faz um extrato de madeira. Essa a gente não envelhece no barril. E a gente ficou meio um pouco assim, pô, será que o pessoal conhece, não conhece, vai experimentar? É um evento que quem está lá dentro está aberto para tomar todas as 52 torneiras que tinham lá. E para nossa surpresa, o pessoal bebeu bem ela, viu? Bebeu bastante. Bebeu tudo, então, acho, né? Bebeu, acabou tudo. E assim, então é um mercado que tem muito nicho, esse mercado mais clássico tem muito nicho, mas que precisa ser bem trabalhado, precisa ser bem instruído, precisa ser bem orientado, como eu falei, desde a história, você tem que vender essa experiência, né? Então é um mercado que ele é difícil, ele não é algo que você, de repente, você cresceu, eu vou produzir só Belgian Triple, eu vou produzir só Double Bock, não é assim. Mas a gente vai querer continuar com essa identidade. Mas a gente já estudou várias coisas, por exemplo, a gente vai se expandir. A gente teve que mudar um pouco a filosofia. No finalzinho do ano passado, a gente lançou uma Premium Lager para trabalhar uma puro malte, né? Para trabalhar lúpulo alemão, maltes alemães, bonitinha, tá linda a cerveja. Uma cerveja de entrada que a gente não fazia, nós tivemos que nos reeducarmos um pouquinho, entender um pouco mais o mercado, porque para a gente poder atender todo mundo. Então, quando a gente fala de expansão, a gente quer atacar um pouco os dois lados. A gente quer mostrar exatamente que a nossa identidade é uma identidade clássica. A gente quer mostrar, pessoal, nós sabemos fazer todos os tipos de cerveja e nós queremos mostrar para vocês ou oportunizar vocês que tem tudo isso de cerveja. E aí você escolhe qual que você quer tomar. Então, a gente vive um passo de cada vez. Né? Por quê? Porque aumentar a cozinha é caro. Né? Hoje, cervejaria é tudo inox. Né? Então, a gente tem que fazer esse estudo. Mas o salão está praticamente fechado que a gente vai. Então, mas é um pouco... não assustador, mas assim, a gente fica com um pouco receio, né, do que o mercado vai trazer, o que ele vai pedir, se a gente está investindo na linha certa, mas ao mesmo tempo a gente está atacando também, sabe? A gente não está só se defendendo desses pensamentos que a gente tem um pouco de receio, um pouco de medo. A gente está atacando o mercado, está entendendo. A gente, além de fazer as nossas cervejas, o que deu um bom suporte para a gente foi trabalhar com clientes também, e além de nos faz melhorar como processo, né, como indústria, como cervejeiro, porque você está fazendo cervejas para outras cervejarias, tem um contrato envolvido, e você acaba se autoalimentando, né? Você acaba se estudando e auto-melhorando para que você tenha um processo melhor. Então, eu acho que tudo tá se encaixando para que, desde que de uma forma planejada, não como eu comecei, que a gente chegue num bom patamar em alguns anos. Né? A gente não gosta de falar, nós colocamos algumas metas, né? Então, esse ano o que a gente vai fazer? Esse ano a gente vai aumentar a cozinha, a gente vai trocar de salão, a gente vai aumentar a produção
A gente vai engarrafar e a gente vai atacar um pouquinho o mercado. E aí o ano que vem? Então nós vamos fazendo passo a passo o planejamento, porque realmente não é fácil empreender em cerveja. Mas eu quero daqui 5 anos tá com meu filho trabalhando comigo. Não pode receber um processinho. Mas não, daqui uns 5 anos eu quero ter uma cervejaria bem consolidada, sabe? Reconhecida com as palavras que você fala, que é uma cervejaria clássica, que é uma cervejaria que é fora da curva, né? Que a gente traz esse nicho. Esse é o meu sonho, né? É o nosso sonho. E trazer e falar, pô, lá os caras fazem cerveja diferente. Eu gosto de todas as cervejarias, né? Todo mundo é amigo. E mais um cliente meu, há um tempo, no ano passado, ele postou algo no Instagram dele que eu acho que resume um pouco do que a gente pensa, né? Ele postou assim, ele veio aqui, ele bateu uma foto da cerveja, não lembro qual cerveja que era, aí ele escreveu assim, o Marcão não faz arroz com feijão, não. E cara, e assim, essa é a nossa linha. Faço dele as minhas palavras também. É surpreendente, né? A gente que convive e está em contato com as cervejarias, principalmente aqui nesse nosso ecossistema no interior de São Paulo, que é riquíssimo, né, cara? Talvez sem hoje dúvida. É um principal polo, talvez, de cervejarias artesanais aí no país, mas é muito legal, cara, ver um projeto como o de vocês, ousado, fora da curva, como eu disse, né, que não faz arroz com feijão e que também agora está fazendo arroz com feijão, o feijão caboclo, mesmo aquele plantado lá na Alemanha, o arroz, né, lá então, bem feitinho. Eu acho que cara, isso é incrível, porque é aquilo, né? A gente acaba olhando para esses estilos que são mais de entrada, como você disse, né? Sim. Existem muitas pessoas que olham com preconceito. Acho que a gente que está no meio, de alguma maneira envolvido com a cerveja, eu sou entusiasta, mas eu me sinto no meio aí, né? Então, eu digo que não pode ter, né? Preconceito é pensamento estreito, para começar aí. Então, não é isso. Eu acho que trazer e produzir um estilo desse, como cervejarias incríveis que a gente tem aqui do lado, a Hausen, né, cara, que é uma cervejaria que trabalha com estilos clássicos. Trabalha direitinho. Melhor do mundo em 2016, no estilo alemão, lá na Alemanha. Então, assim, eu acho que bom, cara. Que bom que vocês estão nessa caminhada e fico feliz demais da gente ter tido a oportunidade de estar junto em 2022. Espero que 2023, todos os próximos anos que vem por aí. Show! Antes da gente encerrar, queria que você falasse para a galera aí, cara. Pô, acho que tem um monte de gente que ficou curioso para saber como é que acha vocês, onde acha, passa aí o... legal. Ô, Dani, a gente está aqui em Americana, né? Nossa cervejaria fica aqui em Americana. Nós temos um brewpub ao lado da cervejaria. A gente desce o tanque e já vai para a câmera fria. Aqui é tudo fresco, cara. Aqui é tudo fresquinho. Então, quem quiser nos visitar, a gente tem música toda sexta-feira ao vivo. Tem um blues, um folk, um soul, um rock country. Já estão convidados aí. A gente fica na Americana, Rua Ourinhos, número 20. E a gente está no Instagram também, @Night Cervejaria. Só procurar a gente. Qualquer dúvida pode mandar uma mensagem por lá que a gente responde também. Se quiser alguma encomenda... você sabe que esse tempo atrás a gente fez uma palestra no Senac, junto com duas cervejarias fantásticas também, que gosto bastante, que é a Tesla e a Storm. E aí a gente, cada cervejaria levava algo para degustar, e a gente levou tripel. E acabou que o pessoal manda mensagem no Instagram lá, ou pra gente em particular, e fala, Marcos, consegue trazer uma tripelzinha pra gente aí? Aí a gente deixa o dólarzinho na hora e já leva pra lá também. Então, que legal, se você quiser alguma coisa, pode procurar a gente e serão muito bem atendidos. A gente entrega para todo lugar. Hein? Cara, que massa. Eu sou fã de copo e você vê as fotos dos caras dos estilos deles com os copos, né, corretos aí para poder degustar. Isso é um negócio incrível. Então, galera, entra aí, Night Cervejaria no Instagram, procura aí para você que não é de Americana. Para quem é de Americana, vai, região toda aqui, né, Campinas, Limeira, enfim, todo mundo que tá do lado, Piracicaba. E só lembrando, né, Nights com K. Então, Nights de Cavaleiro, de Cavaleiros, né? Então, pode falar que Nights também, que não tem problema. Que Nights, aí, fica mais fácil da galera botar lá no Instagram. Que Nights, K mudo aí, galera. Um K mudo.
Marcão, obrigado, cara. Sensacional. Acho que a gente chegou aqui, até estendemos um pouquinho mais a conversa, mas a resenha estava boa, a história era incrível. Então, é isso aí. Para você que está ouvindo a gente, olha lá, o Fred está falando para a gente aqui que vai colocar o arroba aí do Instagram, os links vão estar na descrição para você que está assistindo aí no YouTube. E acho que para quem estiver no Spotify também, né, Fredão? Procura aí, Knights, com K, não tem erro, cervejaria, vai chegar nesses caras aí. Bom, queria também aqui aproveitar que nós estamos num momento merchan. Para você que não conhece o nosso projeto, que é o Beer Trip Festival, entra aí, @Beer Trip Festival, tudo junto, ou beertripfestival.com.br. Você vai saber mais informações sobre o evento e toda a nossa essa brincadeira nossa aí para valorizar produto e produtor local e tentar fazer com que a cerveja artesanal, principalmente essa que a gente está aqui do interior de São Paulo, alcance, né, novos espaços e novas pessoas e, enfim, que a gente possa expandir isso tudo aí. Beleza? É isso, né? Dani, queria agradecer o convite de vocês, agradecer o Fred, principalmente o convite para participar do ano passado. Foi sensacional. Eu espero poder estar com vocês novamente esse ano, se assim vocês desejarem. Não, pra gente... tá fechado aí, meu. Pra gente vai ser muito importante. E, cara, só agradecer. Parabéns pelo projeto de vocês, parabéns pelo projeto do podcast, parabéns pelo projeto do Beer Trip. Sensacional. Eu acho que o universo da cerveja está precisando de pessoas igual vocês que fomentam, que tragam essas histórias para as pessoas entenderem que cerveja é muito mais que aquele líquido dentro do copo, né? Ali é um universo, né? E graças a vocês, as pessoas estão podendo ouvir, entender, e não tenho dúvida alguma que o Brasil tem muito potencial para que a gente possa trabalhar cada vez mais as cervejas especiais aqui. Show de bola, cara. Galera, é isso aí. Segue a gente lá, Beer Trip Talks, Beer Trip Festival, Night Cervejaria, Knight Cervejaria, e simbora. Vamos que vamos. Valeu. Até o próximo.